Foi uma boa entrevista do Wagner Mancini hoje, quarta-feira, 22 de novembro. O Mancini, enfim, chegou para um pré-jogo, né? Porque geralmente os treinadores só concedem coletiva depois do jogo, né? No pós-jogo. E essa não. O Mancini veio, foi bem descontraída, quase uma hora de duração, 59 minutos. Falou de vários temas, inclusive um que me chamou bastante atenção foi quando ele foi questionado sobre a chegada dele, né? Falar sobre o trabalho dele, fazer um resumo do que aconteceu. Ele dizia que quando foi contratado, né, ele aceitou o desafio, mas já pensando em 2024, já avisando a reconstrução do Ceará para 2024. Muito interessante isso, porque ele ainda fala o seguinte: olha, quando eu cheguei, o Ceará tinha condições matemáticas de subir, mas não tinha condições psicológicas para subir. Isso, minha gente, é um negócio assim que você percebe que tinha muita coisa errada. E o que mais assim impressiona é que precisa um treinador do nível do Mancini. Pô. Quer dizer que o Guto não percebeu isso, o Barroca não percebeu isso. Eu não vou falar o Mourinho, né? Porque o Mourinho acabou, né? Acho que não teve tanta oportunidade, mas pô, se o Barroca chega, estava vendo isso, pô, era para ter feito já, era para ter começado alguma coisa. Mas talvez isso tenha demorado bastante para fazer, e por isso que o Ceará não subiu. Mas a gente ainda vai falar sobre essa coletiva. Antes disso, deixa eu pedir seu joinha, deixa eu pedir sua curtida aqui, vai ajudar demais o meu canal, ajuda demais o meu trabalho. Você não tem ideia como, você não precisa fazer pix, não precisa mandar dinheiro, não precisa fazer nada, minha gente. Só dá um cliquezinho aí, só uma curtida, ajuda demais, fortalece demais o canal. Então agradeço demais, de coração, se você puder deixar sua curtida, se você puder comentar, dizer o que você achou da coletiva, o que você espera para 2024 do Ceará. E se você ainda não se inscreveu, pô, se inscreve aí, clica no sininho, não custa nada. Deixa um comentário, deixa uma curtida que vai fortalecer demais aqui o meu canal, para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Meu amigo, foi quase uma hora, né, de coletiva. Interessante, o Mancini revelou logo quantos jogadores quer trabalhar, isso é muito importante, né? São 24 jogadores de linha, né? Mas os goleiros geralmente trabalham com 3, 4 goleiros e de 6 a 7 jogadores da base. Então, legal o Mancini já afirmar também que quer essa base, né? Outro ponto interessante que ele falou, ó, não ainda foi feita a renovação, quem vai fazer isso geralmente é o departamento jurídico, né? É isso, desculpa, o departamento de futebol, que ainda vai chegar, né? Vai chegar com um diretor de futebol, né? E um executivo. E aí o Mancini reconheceu que o legal, só um parênteses, depois da coletiva ele ficou brincando com a gente, conversando lá na sala de imprensa, e ele até disse, aí ficaram, quem é o executivo, já trabalhou com você, né? Ele disse, um deles já e tal, ficou brincando nesse sentido e tal, mas a sensação que deu é que ainda não fechou. Ou que tem um encaminhado, engatilhado, mas não está fechado. A gente muito imaginava que já estava fechado, que estava só esperando terminar a Série B ou a Série A. E detalhe, ele falou também, né, que terminou o jogo contra o Juventude, né, sábado, no outro dia, meu amigo, todo mundo de férias, e aí volta dia 26 de dezembro, um dia depois, obviamente, do Natal, e é um trabalho remoto e tal, só para os jogadores receberem aquela planilha, aquela programação de atividade física e tal, para quando for no dia 2, todo mundo lá em casa de Alencar Pinto para começar os trabalhos, a primeira semana, geralmente a parte médica, né? Todos os exames minuciosos para saber quantidade de gordura, aquela coisa toda, percentual, enfim. Aí depois sim é que começa. E o Mancini falou ainda que espera que no dia 2 já esteja com 100% com o elenco. Apesar dele não ter falado quantos jogadores vão sair, quantos jogadores vão chegar, mas, mais uma vez, ali na brincadeira, a gente questionando, é provável que realmente só fiquem 10, 11, 12 jogadores, acredito, no máximo, deve ficar desse elenco. E aí, obviamente, eu acho que tudo isso passa com a chegada do diretor, né, o diretor de futebol, o executivo, para avaliar, né, até porque, minha gente, precisa ter um custo, né, para saber quem que você contrata. E sobre contratações, ele disse que há uns 15 dias, com a chegada do Sanches, né, do João Paulo Sanches, coordenador de futebol, eles já começaram, até porque todo clube, meus amigos, tem uma base de dados, né, a análise de mercado do clube já pega ali os nomes de alguns jogadores e fica ali na base de dados só esperando, né. Mas o Mancini foi muito sincero quando ele disse, a gente ainda estão disputando a Série B. São cerca, pelo menos tem 10 equipes que ou estão disputando para subir ou disputando para não cair. Então fica difícil você conversar com o jogador sem saber o futuro da equipe e como é que vai ser. Então, obviamente, isso foi bem bacana dele. Outro ponto interessante da coletiva que eu gostei foi porque, gostei assim, eu esperava que ele pudesse falar, né? Elencar quais eram os problemas que ele detectou quando chegou.
Porque ele chega e diz que realmente estava um negócio sério. Então, assim, e ele ainda fala que o Ceará precisa passar por uma reconstrução dentro de campo e fora de campo. Pô, gente, um treinador falar isso aí é um negócio assim que às vezes a gente queria muito entender. Porém, é óbvio, né, que não vai falar, não vai revelar, ninguém vai revelar sobre isso, né? Mas é interessante, a gente tem sinais do que aconteceu, né? O cara precisa essa parte profissional, mas eu acho que o principal não é só essa parte profissional, é gente competente, capacitada. Não dá para você mais brincar hoje em futebol, chamar amigo, colega, pessoas que já passaram por clube, por amizade, por o que quer que seja, por gratidão. Futebol não tem mais espaço para gratidão, para amizade não, gente, é trabalho, é profissionalismo. Mesmo que você tenha capacidade para ser diretor de futebol, você tem capacidade para ser coordenador técnico, executivo de futebol, beleza, onde você já trabalhou, como é, o que, é que você pretende? Me diga aí seu portfólio, o que é que você fez? O que é que você já conquistou? E aí sim trazer. Então, acredito que o Mancini também tenha pensado nisso, e querendo ou não, o Mancini tem um nome, conhece o clube, foi jogador do clube, treinador do clube, e agora chega com esse status, né, de pelo menos nesse início, fazer um trabalho até de manager, né? Porque ele está escolhendo alguns jogadores que vão ficar, ou não vai passar, ele vai passar por... Já passou, obviamente, por Santos, já passou por João Paulo, e com a chegada do diretor executivo e do diretor de futebol, talvez isso seja refinado de uma forma que, enfim, corra tudo bem. Confessou que mesmo durante as férias vai ficar com o celular ligado para tentar resolver realmente todos os contratos de jogadores, mas eu acredito que o Mancini já deixa, né, uma lista, gente, isso aqui, tal, e aí vão ficar conversando com o executivo, com o Sanches e com o novo diretor de futebol, o próprio Ricardinho também. Mas eu repito, eu gostei da coletiva dele porque o Mancini foi muito aberto, foi muito sincero em falar que realmente o time precisava da reformulação. Eu acho que isso é muito interessante. E ele ter consciência do que quer, né? Pelo menos ele tem essa consciência. Você tem um treinador que sabe o que quer um time intenso, que quer um time procurando a bola, né? Buscando marcação, pressão, marcação alta, como ele fala lá, para recuperar a bola. Então, assim, ele já sabe qual é o estilo de jogo que vai ter, um time intenso. Então, falou também nessa parte de elenco velho, elenco com mais idade. Ele disse, cara, não é a idade, é a vivência dos jogadores. Tem jogadores com 35 anos que não tem a vivência de um jogador 24. Então, assim, é preciso ter esse olhar apurado para saber quem são os jogadores que vão ser contratados. E aí, cabe ao Ceará ter discernimento, bom senso e, obviamente, um olhar bem bacana, bem coerente, bem competente para saber escolher os próximos jogadores que vão ser contratados para 2024. O Ceará tem um ano intenso, bem intenso, principalmente o primeiro semestre, né? Campeonato Cearense, tem que evitar o Hexa, né? Vai ter que evitar o Hexa do maior rival do Fortaleza. Tem a Copa do Nordeste, é o atual campeão, vai brigar pelo tetracampeonato. Tem uma Copa do Brasil, que vai um pouquinho mais, né? Deve ir lá para março, abril, que já entra somente na terceira fase, por ter sido campeão da Copa do Nordeste. E aí tem a Série B, que para mim é o... rapaz, eu já falei isso lá no TVC Esporte Clube, então, para mim o Ceará... Olha, gente, prepara um time durante Cearense, durante Copa do Nordeste, Copa do Brasil e foca só nessa Série B. Mas enfim, isso vai de cada um, né? Muitos já falam lá, e eu gosto também de falar, pô, Vitória aí foi mal na Copa do Nordeste, mal no Cearense, mal na Copa do Brasil e conseguiu não só o acesso, mas o título da Série B, né? Então, não existe uma receita de bolo, é verdade. O que não pode, a gente já sabe isso, né? A receita de bolo, a gente pode não saber o caminho do céu, mas a gente sabe qual é o caminho do inferno. Então, por exemplo, não pode errar, cometer os mesmos erros que cometeu agora nesse ano de 2023. Né? Os 4 treinadores demitidos da forma que foi, contratações sem um planejamento certo. Então, eu acho que já sabe que isso está errado. Então, agora com o Mancini, agora com o treinador que está começando começando mesmo de verdade um planejamento com bem antecedência, é possível sim que o Ceará dê certo. Então, a encerrar falando da coletiva, eu gostei do Mancini, espero que na próxima temporada e no próximo ano consiga, né, que tenha mais coletivo, né, que ele possa falar um pouco mais, se não ele que venha diretor executivo, que venha diretor de futebol, que passe um raio-x do que realmente está acontecendo no clube e o principal, né, que a gente saiba quem realmente vai ficar no Ceará e quem é que não vai ficar e principalmente, o principal mesmo, quem é que está sendo contratado. É isso, gente. Se você chegou até aqui, muito obrigado, de coração, obrigado mesmo. Não esquece de dar o joinha, não esquece de deixar o comentário. Se puder, compartilha, que eu agradeço demais.
Grande abraço e até a próxima.